Shalom, shalom, líderes do Avivamento. Como que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui mais uma noite, para a gente apresentar a nossa Escola de Princípios em 2022. Hoje a gente vai falar continuamos no módulo 1, Chegamos na metade do módulo 1. Então você que não acompanhou ainda as outras aulas, você que não acompanhou os temas que tem aí, para fazer, para entregar, se atualize. Ainda tem tempo. E nós estamos chegando aí já para o final do primeiro módulo. São aulas agora, a partir de agora, são aulas muito, muito rápidas, conteúdos bem direcionados. Então, vocês vão ver que são slides menores e com aulas com menos tempo. Então, é a hora de vocês organizarem as aulas que não assistiram e daqui para frente assistir essas aulas, porque agora o tempo vai passar muito rápido. E a gente avalia ali a participação de cada aluno, Antes de nós começar, nós vamos conhecer hoje quem é Jesus, nós vamos falar um pouquinho de Jesus. Vamos fazer uma breve oração, e eu peço que aí na tua casa, tu concentre nesse momento no nome de Jesus, no Espírito Santo, em Deus, e que tu possa pedir autoridade para Ele, para você prestar atenção na aula, que nada venha tirar aí a tua atenção dessa aula. Tá bom? Fecha teus olhos na tua casa, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para mais uma vez aprender da Tua Palavra, Senhor Jesus. Obrigado por nos dar a oportunidade de ter internet na nossa casa, a oportunidade de ter como assistir às aulas no conforto da nossa casa, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por cada líder que o Senhor vem levantando nesse ministério e nessa nação, Senhor Jesus. Eu peço que nessa noite o Senhor continue com nós, nos dando entendimento, discernimento, abrindo os nossos ouvidos, Pai, para escutar a Tua lição de hoje. Em nome de Jesus, amém. Muito breve e muito já partindo, para ir para o primeiro slide, nós vamos falar um pouquinho da nossa introdução hoje, do que a gente vai aprender. Então, módulo 1, aula 5, a Bíblia nos ensina quem é Jesus. E a inspiração da aula de hoje está lá em João, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A inspiração da nossa aula de hoje, então, está lá em João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Anote essas inspirações de cada aula e em que tema ela é baseada, Então, João 1, 1 ao 3, fala quem é Jesus. Na nossa introdução, no próximo slide, a gente vai entender um pouquinho do que a gente vai aprender hoje. E como eu falei no início, é uma aula muito rápida, muito prática. Diz assim: o livro de João traz a revelação de quem é Jesus e de como ele se torna a plenitude do poder de Deus entre nós. Nos versos 12 e 13 de João 1, também vemos o que tornamos em Cristo e as características que adquirimos diante de Deus por causa do seu Filho. Ainda neste trecho de João, podemos identificar como Jesus e Deus são rigorosamente unidos, embora sendo duas pessoas distintas. Podemos ver destacada nesta realidade o princípio de união e, a partir deste conceito, concluir que o homem, mesmo sendo limitado, pode entrar numa aliança plena com Deus e assim experimentar outro princípio importantíssimo, que é o da individualidade. A sabedoria de Deus promove, através de Jesus, a manifestação do seu poder salvífico, bem como o seu domínio sobre todas as coisas e sobre o homem, fazendo com que a coroa de sua criação se torne consciente da necessidade de ter Jesus em sua vida a fim de sermos felizes. Neste momento, vemos o princípio da soberania. Em Cristo, por intermédio do sacrifício da cruz, temos o maior exemplo de submissão e obediência. Devemos ter a consciência de que segui-lo é uma necessidade. Devemos submeter nossa vontade a Deus a fim de experimentar resultados bons, perfeitos e agradáveis. 2 pontos interessantes, É que Jesus e Deus, eles são muito unidos, mesmo sendo pessoas distintas. Então,
Jesus e Deus, extremamente unidos, mesmo sendo pessoas distintas. Quando você pede alguma coisa, né, Deus e Jesus estão ali trabalhando na mesma aliança para poder concretizar isso que a gente vem pedindo na nossa oração. Outro ponto bem importante é que o homem, nós, né, homens e mulheres, mesmo sendo limitado, a gente pode entrar em uma aliança com Deus. E como que a gente faz para entrar nessa aliança com Deus? Orando, jejuando, lendo a palavra, participando dos eventos da igreja, do seu ministério, né? Participando de uma célula, participando das células hoje online, né? É muito fácil hoje participar de uma célula, né? Células online, escola de princípios, culto. Então a gente tem diversas... o leque se abre para a gente poder abrir, para a gente poder assistir culto e ter essa intimidade com Deus diariamente. Então, cabe a nós, né, nos esforçarmos para a gente poder fazer, cada dia se estreitar mais essa aliança com Deus, cada dia a gente está mais perto do Pai. No próximo slide, a gente vai falar de alguns pontos agora aqui, né? Mas no próximo, especificamente, a gente vai falar Jesus como Deus, que diz assim: Jesus é o Filho de Deus, como a Bíblia nos diz. Tem alguns versículos ali, né, algumas passagens, procure elas, anote e estude em cima dessas para vocês entenderem Jesus como Deus. Como Deus, ele possui todos os atributos da pessoa de Deus, como modelo de filho obediente. Aceitou completamente a tarefa que Deus lhe havia confiado e por intermédio de seu sacrifício nos reconciliou com Deus. Tarefa de Deus para Jesus. E pela cruz, né, a gente tem o maior exemplo de submissão e obediência. Então a gente deve seguir a Jesus. O que Jesus fez por nós na cruz é a maior prova de amor que uma pessoa pode ter pela outra. Não existe mais nenhuma maior prova de amor maior do que essa. Jesus se submeteu ali em dar a sua vida por nós, né? Se submeteu em passar por um sacrifício, se submeteu pela dor, se submeteu a ser humilhado, se submeteu a diversas coisas que nós não faríamos por outra pessoa. E Jesus fez por mim e Jesus fez por ti. Ele fez pela humanidade, ela fez pela nossa salvação. E hoje a gente tem que cumprir aqui o chamado, a gente tem que fazer as tarefas diárias que o reino nos dá, tá? O reino não nos cobra isso, o reino nos dá, Jesus nos dá isso. O nosso chamado é uma dádiva de Deus, ele nos dá isso. Ele só largou na nossa mão o que a gente deve fazer. E cada um conhece o seu chamado. Cumprindo o nosso chamado, cumprindo todas essas coisas que nos aproximam de Deus, a gente vai, poder um pouquinho, se é que tem comparação, do que Jesus fez por nós, né? E a gente vai ter que correr muito para chegar nesse pouquinho. Então, falamos aqui Jesus como Deus. Agora nós vamos falar Jesus como homem, no próximo versículo. No próximo slide, vai dizer assim: embora creiamos que Jesus é plenamente Deus, e que esteja completamente envolvido de sua glória e suas qualidades, tanto naturais quanto morais, precisamos ver a Jesus também na perspectiva da sua humanidade, uma vez que esta nos possibilitou cumprimento de toda a vontade de Deus. Jesus, conforme nos diz a Bíblia, veio ao mundo da mesma forma que todos os homens, nasceu de uma mulher. Porém, o que diferencia, né, foi não vir de semente humana, mas do Espírito Santo de Deus. Nesse fato reside o grande trunfo da humanidade. Jesus não foi gerado pela semente do pecado, mas pela própria santidade de Deus. Aqui observamos seu total esvaziamento. Ele que, embora sendo Deus, não se agarrou a si como sendo algo de valor. Antes esvaziou, assumindo a forma de servo e tendo uma morte profética, morte de cruz. Lá em Filipenses 2, 5 ao 11. Devemos entender que Jesus teve uma humanidade tão efetiva quanto a sua santidade, mas sem pecado. Isso nos remete ao fato de que é possível ser santo e viver o padrão de santidade que Deus deseja para cada um de seus filhos. Jesus como homem. A humanidade havia pecado tanto, né, que Deus acabou enviando o seu filho para a gente poder aí se reconciliar com Deus, né? Então, através do filho, a gente consegue se reconciliar com Deus.
Jesus está aqui, né? Como diz aqui a nossa aula de hoje, ele não foi gerado pelo pecado. É por isso que ele é diferente dos demais. É por isso que ele é Jesus. Mas nós temos uma chance de tentarmos ser igual a Jesus. Porque o estudo diz Jesus como homem. Mas nós, como homens, podemos tentar ser parecidos com Jesus. Aquilo que a gente comentou no culto domingo, né? O nosso caráter, as nossas atitudes, os nossos exemplos que movem pessoas, né? E os exemplos de Jesus moveram e movem até hoje multidões. Então, os nossos exemplos, baseados nos exemplos de Jesus, tenho certeza absoluta que nós também vamos mover multidões para a nossa casa, para a nossa célula, para a igreja, mas principalmente para o reino. Esse é o principal título que nos coloca hoje, né? Como pessoas que devemos trazer pessoas, outras vidas para o reino. O reino é o mais importante acima de todas as coisas. Acima de células, acima de igrejas, acima de eventos. Nós devemos trazer pessoas para o reino. Essas coisas que eu falei, elas são pontes que nos levam para o reino. Então a gente consegue, através dessas estratégias, digamos assim, né, levar essas pessoas e encher o reino, né? Esse é o nosso intuito, esse é o nosso chamado e essa é a nossa missão. Foi para isso que Jesus nos colocou nessa terra. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho das obras de Jesus Cristo. As obras de Jesus Cristo. Diz assim: quando falamos das obras de Jesus Cristo, precisamos observar dois aspectos. O primeiro diz respeito ao ato de redenção propriamente dito. O outro fala do que esse ato representa para nós. Neste momento, nos deteremos apenas ao primeiro aspecto, o de redenção. O texto que melhor relata a atitude redentora de Jesus está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 5 ao 11. Nesse texto, vemos um roteiro de vitória, contendo 4 passos que levaram Jesus do sofrimento à glória. Os milagres que estão em nós hoje, né, eles são baseados naquilo que Jesus fez. Os milagres que acontecem na nossa vida, eles estão baseados naquilo que Jesus fez e ainda faz, né? Jesus ensina os seus líderes, né? Líderes naquela época, ele ensinou líderes, levantou líderes, e hoje, nos dias de hoje, ele usa pessoas como ferramentas para ensinar novos líderes. Usa estratégias como ferramentas para ensinar novos líderes. Não é do homem essas estratégias que vêm. Essas estratégias Jesus coloca no nosso coração e aquela semente, depois de plantada, ela começa a dar fruto, né? Então, essas estratégias que acontecem hoje são através daquilo que Jesus nos ensina, né? Dos líderes que Jesus tem levantado. Então, desses 4 passos que nós falamos aqui nesse slide, nós vamos falar deles um pouquinho agora. São 4 passos, então. No próximo slide, a gente vai falar do primeiro passo. 3.1. Subsistindo em forma de Deus. Nós estamos baseados aqui em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 6, tá? Essa passagem mostra que Jesus, embora sendo Deus, não se agarrou a isso como algo que impedisse de cumprir a vontade do seu Pai. Ao contrário do que se possa imaginar, esse texto não fala de alguém que deixou de ser Deus, mas sim de alguém que, sendo Deus, não usou essa prerrogativa para cumprir o seu ministério e a redenção da humanidade. Não levou como vantagem, né? Não levou como privilégio, né? Essa prerrogativa, usou essa prerrogativa, né? De sendo filho de Deus para, eu sou filho de Deus. Não. Ele não usou, não tratou isso como vantagem, não tratou como privilégio para se basear, né, em Deus, digamos assim. Não, ele era Jesus e ele fez a obra porque o Pai enviou ele. Da mesma maneira, nós, como já falei aqui, nós também não temos que ter como prerrogativa, eu sou filho do fulano, sou filho do ciclano. Não, nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui para fazer a obra através de Deus, para Deus e por Deus. É por isso que a gente foi chamado. Então, desses 4 pontos, a gente falou do primeiro, né, subsistindo em forma de Deus. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho do segundo passo que levou Jesus do sofrimento à glória. 3.2, tomou a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Quando a palavra fala do esvaziamento de Jesus, não se refere à ausência de sua glória, mas sim à sua limitação na condição humana. Jesus, enquanto Deus, não caberia com todo o seu poder e plenitude dentro do limitado homem.
Então ele decidiu tornar-se servo e decidiu fazer isso de uma forma que qualquer pessoa entenderia. Cumprir os princípios de sua palavra a fim de que recebesse os resultados dessa escolha. Tomou a forma de servo. A gente tem muito que se espelhar em Jesus como servo. Se ele, que era Jesus, que era santo, que não nasceu do pecado, era servo, servia, por que nós temos que, às vezes, tentar nos achar mais que os outros porque temos um cargo na igreja, temos um cargo na célula, temos um cargo no trabalho? Não, nós somos servos. Nós temos que honrar aqueles que andam com nós, nossos líderes, nossos patrões, inclusive os nossos discípulos. Então, nós somos servos, nós temos que fazer as coisas fazerem como Jesus fez. Um trabalho de servo, servidor, que estava ali, colocando a mão na massa, ajudando, ensinando e praticando, né? Todos os atos que falam que fala na Bíblia, né? Em diversas passagens. Então, o segundo ponto dos 4 passos que levaram Jesus do sofrimento à glória. Primeiro ponto, a gente falou subsistindo a forma de Deus. Segundo ponto, a gente tomou a forma de servo. E no terceiro ponto, no próximo slide, vai falar assim: humilhou-se, sendo obediente até a morte. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Diz assim: Jesus poderia usufruir seus privilégios, pois sendo Deus tinha prerrogativas para isso. Quando se tornou homem, ele decidiu viver as limitações dessa natureza. Ao ser crucificado, foi completamente exposto. Ficou nu, o que para um judeu era uma grande ofensa naquela época. Tendo isso como objetivo de cumprir o propósito de Deus para a humanidade, Jesus levou as últimas consequências à sua obediência a seu Pai. Ele mostrou que todos aqueles que são obedientes recebem um galardão segundo a sua obediências. Falamos de novo de prerrogativas, vantagens, né? Jesus tinha essas vantagens, tinha essas prerrogativas, entre aspas, né? Mas ele não se fez, não precisou usar disso, sabe? Então, ele fala aqui da gente ser obedientes, aqui nessa humilhou-se, ser obediente até a morte, sermos obedientes, a obedecer o chamado. Fala do galardão, né? A gente vai ter um galardão, que o nosso galardão não seja aqui na terra, mas seja no céu, né? Então, reconhecimento, confissão por serviços, compensação por serviços prestados. Esse é o nosso galardão. O nosso galardão, quando a gente receber no céu, ele vai ser uma recompensação, uma recompensa daquilo que a gente prestou aqui na terra, que foi o que Jesus nos ordenou, né? Fazer discípulos, falar da palavra, mostrar para as pessoas quem é Jesus, o que Jesus fez por nós. E ainda existem pessoas no Brasil e no mundo que não conhecem Jesus, nunca ouviram falar de Jesus. Então a gente tem uma missão, um campo muito grande para trabalhar ainda. Tem sim pessoas para convidar. Basta a gente perder a vergonha, basta a gente perder o medo de falar de Jesus para as pessoas. Basta a gente perder a vergonha, né, de falar quem é o Jesus que a gente serve, quem é o Deus que a gente serve. Isso a gente tem que perder. Já se foi o tempo da gente ter vergonha, da gente ter medo de falar de Jesus, medo de falar que é evangélico, medo de falar que é cristão. Não, esse tempo já passou. É a hora da gente, cada dia mais, mostrar o nome de Jesus para as pessoas. Não tenha vergonha de Jesus, porque a gente não tem como ter vergonha de Jesus. Tudo que ele fez e faz por nós até hoje, né? A gente não fica sem nada dentro da nossa casa. Então, Jesus está ali dominando todos os nossos pensamentos, todos os nossos atos. Tá bom? Exaltado, aliás, humilhou-se sendo obediente até a morte. Esse foi o terceiro ponto. No quarto ponto, nós vamos falar no próximo slide, exaltado soberanamente. Diz assim: quando Jesus decidiu cumprir os desafios dessa tarefa, estava consciente de que isso também lhe traria um grande privilégio. Todas as vezes que uma semente é plantada e morrendo dá fruto. O próprio Jesus disse: se um grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Devemos perceber que Jesus sabia exatamente o que representava uma morte terrível. Pois na mesma intensidade da morte que o diabo queria levar Jesus a experimentar, Deus preparou uma exaltação sem precedentes. Jesus sabia como filho conhecer de seu Pai que ninguém jamais superou a Deus na arte de dar. Como Deus Supremo, ele concedeu Jesus a máxima exaltação que é compatível
com o máximo sacrifício. Jesus passou pelo sacrifício, então. Jesus passou por tudo isso para nós podermos estar aqui hoje. Então, esses 4 passos, né, que levaram de Jesus do sofrimento à glória. Então, subsistindo em forma de Deus, tomou a forma de servo, humilhou-se, sendo obediente até a morte, e foi exaltado soberanamente. No próximo slide, a gente vai falar dos resultados da morte de Jesus. Os resultados da morte de Jesus, que são 2 pontos. Diz assim no próximo slide: esse sacrifício de Cristo nos trouxe resultados consideráveis para os quais devemos atentar. Resgate. A morte de Cristo pagou o preço da penalidade pelo pecado. Toda nota promissória, entre aspas, que o diabo tinha em seu poder contra nós, foi rasgada e anulada. Cristo nos resgatou, Cristo nos trouxe de volta para a gente poder viver a grande plenitude dele aqui na Terra. No próximo, a gente vai falar da reconciliação. A posição do mundo em relação a Deus foi modificada pela morte de Cristo. Agora todos podem ser salvos, pois o relacionamento entre Deus e o homem, rompido pelo pecado, foi restaurado. Deus refez o processo da criação em Cristo. Por isso, agora nós somos novas criaturas, novas pessoas. Esse, então, foram os resultados da morte de Jesus. O resgate e a reconciliação. No próximo, a gente vai falar dos benefícios da morte de Jesus. O que? A morte de Jesus teve benefícios? Tu pode estar te perguntando, né? Sim, a morte de Jesus teve benefícios. Diz assim, a justificação, né? Ser justificado significa tornar-se justo. Em Jesus, Deus tomou sobre si todo o castigo que a nossa desobediência merece. Na cruz, ele cumpriu tudo o que a justiça exigia. A sua vida foi dada em troca da nossa. O seu sangue pagou o preço da nossa justificação. Ele nos substituiu e, em nosso lugar, recebeu a condenação por um crime que nós cometemos. Próximo ponto, adoração. Agora nós somos introduzidos na família de Deus pelo sacrifício de Jesus e nos tornamos filhos de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. No próximo slide, a gente vai falar da santificação. Nós, que em outro tempo éramos escravos do pecado, agora fomos tornados puros pelo sacrifício de Jesus. Acompanhe as passagens bíblicas, né, na sua casa, anote. Deus nos gerou para um relacionamento com Ele e com os nossos semelhantes. Mas por causa do pecado, fomos afastados de sua comunhão. E a raça humana passou a viver por meio da escolha de Adão. Por causa disso, Jesus assumiu o desafio de assumir a forma de homem e assim estabelecer o modelo de comunhão com Deus. A humanidade deveria ter nos mesmos moldes ditados para o primeiro Adão. Posteriormente, com sua morte e ressurreição, Jesus decidiu morar dentro de nós, pois Deus compreendia que se o pecado havia sido colocado para dentro do homem, alguém precisava tirá-lo de lá. Quando Jesus fez isso, estava cumprindo o sentido mais profundo da santificação, pois separou o homem exclusivamente para Deus. Uma das coisas que une o homem a Deus e nos torna semelhante a Ele é o fato de termos um espírito. Ele decidiu assumir o controle do homem por intermédio deste espírito recriado, direcionando-o a não mais ceder às inclinações da carne. Santificação, portanto, é a separação do homem de toda espécie de pecado. É o senhorio pleno de Cristo Jesus na vida do crente. E nós chegamos no último slide como conclusão. Jesus Cristo, sendo Deus, tornou-se homem para nos salvar e foi fiel ao Pai em tudo. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo nos trouxe resgate, reconciliação, justificação, adoção e santificação. O último ponto ali, a santificação, ele nos fala que portanto, sim, é possível sim a separação do homem de toda a espécie do pecado, né? Então a gente tem sim a oportunidade de nos afastar do pecado. Porque a reconciliação, a santificação, aliás, ela nos traz esse ponto importante. Tu tens sim capacidade de te afastar do pecado. Com as tuas escolhas, com a aliança com Deus cada dia mais estreita, com as tuas orações, com os teus jejuns, estando sempre comunhando com as pessoas da mesma fé, né? E assim que a gente vai conseguir se tornar santo, entre aspas, tá? Santo não é aquele que no nosso caso, tá? Humanos aqui, agora nessa geração, não é aquele que
não peca. Santo é aquele que se arrepende todos os dias. Mas existe uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Cuidado, que daqui a pouco eu posso me arrepender todos os dias e continuar no pecado. Não, daí isso é remorso. Remorso é aquilo que tu peca e faz de novo. Peca e faz de novo. Peca e faz de novo. Tu não te sente mal de ter feito aquilo. Tu faz no momento ali, no ato, tu fica ruim, mas no outro dia tu faz de novo. Então isso é remorso, tá? Arrependimento não. Arrependimento tu te arrepende e não faz mais. Então é isso que Jesus nos ensina. É isso que Jesus nos traz aqui na aula de hoje, né? Que a gente encerra por aqui. Foi um grande prazer ter vocês novamente comigo, com nós aqui, né? No Ministério Sincera Adoração. Espero que vocês tenham... Essa aula, como eu falei, ela é bem direta, né? Ela é bem assim, reta, ela não tem muita... É Jesus, né? Jesus, então nos falta palavras para falar de Jesus. Então são aulas curtas, aulas bem diretas e onde a gente tem que prestar muita atenção. Fala aqui dos pontos de Jesus, que o qual a gente aprendeu, né? E as próximas aulas vocês vão ver que são assim também, aulas bem rápidas, aulas bem focadas no ponto principal. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês estejam gostando até aqui da Escola de Princípios. Já chegamos aí na metade. Na próxima aula a gente vai estar indo para a 6ª lição, né? A Bíblia vai nos ensinar quem é o Espírito Santo. A Bíblia já nos ensinou quem é Deus. A Bíblia nos ensinou quem é Jesus. E a Bíblia vai nos ensinar quem é o Espírito Santo. Esse é forte, hein? Não que os outros dois não sejam, mas o Espírito Santo é aquele que a gente talvez... mais almeje nos dias de hoje, né? Ter o Espírito Santo. A gente tem o Espírito Santo, mas a gente é diferente quando a gente sente o poder do Espírito Santo, o poder de Jesus e o poder de Deus. Tá bom? Vamos encerrar com uma breve oração. E lembrando que domingo a gente tem culto, né? Culto aqui é culto de Santa Ceia. E no outro domingo, no outro final de semana, a gente tem a nossa rede de jovem, Rede Neon, se eu não me engano. No dia 8, às 19 horas, lá na Ser Cruzeiro. As pulseiras já estão aí à venda com os líderes, né? Procure os líderes. Eu doei 5 pulseiras, como falei no culto de ontem, né? Passem lá falar com o Juscelmo, o pastor Juscelmo, avisa ele pelo WhatsApp ali, eu quero uma das pulseiras que o Mário doou e tá na mão, tá bom? Fecha teus olhos aí na tua casa e vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais uma aula, Senhor Jesus. Obrigado por ter nos ensinado quem o Senhor é. Quem o Senhor se mostra para nós. Obrigado, Senhor, por cada líder que esteve assistindo essa aula. Obrigado por aquelas pessoas que talvez não queiram ser líderes, mas estão assistindo para conhecer mais da Tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pelo nosso ministério, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes aqui, Pai, da primeira e da segunda geração. Eu peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor, Pai, nessa noite... visite aquelas pessoas que estão enfermas, Pai, e passe com a sua mão poderosa sobre elas, Pai. Em nome de Jesus. Abra também, Pai, as portas de emprego para aqueles que estão procurando, Senhor Jesus. Resolva as causas na justiça, Pai, daqueles que estão com causas, Pai. Em nome de Jesus. Cuide, Pai, dos nossos filhos, das nossas famílias, Pai, porque o Senhor tem nos chamado para exercer cargos de liderança e cada dia mais se comprometer com a Tua obra, Pai. E para isso, Pai, nós precisaremos que o Senhor cuide da nossa família dia e noite quando nós estivermos ausentes, Pai, para falar da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu peço, Pai, que o Senhor abra nossa mente para escutar a Tua palavra, entender, Senhor, quando a gente for ler o Teu livro, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de ter me colocado aqui mais um dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Muito obrigado, meus queridos irmãos. A gente se encontra na próxima aula e fiquem com Deus.